E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje vamos ter uma revisão de transitividade verbal, pessoal. Então, olha lá. A transitividade verbal é a relação estabelecida entre o verbo e outros termos da oração, caracterizando-os como transitivo direto, transitivo indireto ou bitransitivo. Observe os verbos em destaque. Então vamos lá, presta atenção, pessoal. Nossos pais viajaram, ponto. Nossos pais planejaram a viagem, ponto. Nossos pais gostaram da viagem. Então, é possível notar que a relação de sentido dos verbos das orações acima com os outros termos de suas respectivas orações é diferente. O sentido do verbo viajaram, na primeira oração, nossos pais viajaram, por exemplo, não necessita de nenhum outro complemento, certo? Pois está contido no próprio verbo. Então, nossos pais viajaram, pronto, eu não preciso complementar. Ah, professor, mas eu preciso saber para onde eles foram. Vejam, a frase é essa, nossos pais viajaram, ponto. Não preciso de outra informação. Por outro lado, pessoal, os verbos planejaram na segunda oração e gostaram na terceira oração necessitam de mais de um termo para completar o sentido. Ou seja, há uma relação de subordinação, ou seja, de dependência entre os verbos e os seus complementos, certo? Quanto a essa relação, quando essa relação acontece sem a presença de preposição, o que é a preposição? Preposição é a classe gramatical responsável por ligar termos dentro da mesma oração, pessoal. Então, se eu tenho uma preposição, ela vai ligar termos dentro de uma oração, da mesma oração, diferentemente da nossa conjunção. Conjunção é a classe gramatical responsável por fazer ligações entre orações, certo? A preposição não. Então, quando eu tenho complemento entre os verbos e os seus complementos, o verbo é classificado como transitivo direto, não tem preposição. Quando nessa relação há a presença de uma preposição, aí o complemento, o verbo vai ser classificado como transitivo indireto. Então, não tenho preposição, verbo transitivo direto. Verbo porque ele pertence à classe gramatical verbo. Transitivo porque ele precisa de um complemento. E direto porque esse complemento não precisa de preposição. Verbo transitivo indireto. Verbo porque ele pertence à classe gramatical verbo. Transitivo porque ele precisa desse complemento, ele precisa de um complemento. E indireto porque esse complemento precisa de uma preposição. Beleza? Assim, em relação à transitividade verbal, os verbos podem ser transitivos diretos, que é o VTD, verbo transitivo direto, VTI, verbo transitivo indireto, e VTDI, verbo transitivo direto e indireto. O verbo transitivo direto, então. Vamos ver a frase. Ele não derrubou o meu livro. Ele não derrubou o meu livro. Perceba que ao desmembrar o verbo de seu complemento, o verbo permanece com um sentido incompleto, o que significa que existe a necessidade de completar o seu sentido com outro termo, ou seja, seu sentido possui um movimento, um trânsito para outro termo, ou seja, ele tem uma transitividade. Ele não derrubou. Veja, eu preciso complementar a minha informação, porque senão ela fica muito vaga. Por esse movimento de sentido para outro termo, o verbo da oração acima ele é caracterizado como transitivo, ou seja, ele precisa de um complemento. Observe o tipo de pergunta que fazemos para saber se é necessário um complemento verbal. Ele não derrubou. Não derrubou o quê? Não derrubou meu livro. Opa,
Então, não derrubou, esse o que é a pergunta que eu preciso saber para ver qual que é o meu complemento. Meu livro é o complemento, então ele completa o sentido de derrubou. Na construção dessa pergunta e da resposta não há presença de preposição, pois o movimento do verbo para o seu complemento é direto, ou seja, não tem preposição. Ele não derrubou o meu livro, não tem preposição, ou seja, a transitividade é direta, o verbo é um VTD, verbo transitivo direto. Eu comprei uma bicicleta. O verbo comprar exige uma preposição. Eu comprei o quê? Uma bicicleta. Uma pertence à classe artigo e bicicleta à classe substantivo. Logo, não tem preposição, ele é um verbo transitivo direto. Já o verbo transitivo indireto, pessoal, ela necessita de sapatos novos. Perceba que, ao desmembrar os verbos de seus complementos, eles ficam com o sentido incompleto, mostrando a relação de subordinação entre os termos da oração. Ou seja, desmembrei os membros, meu verbo precisa de um complemento. Ela necessita. Quem necessita? Necessita de alguma coisa. Por esse movimento de sentido para outro termo, esse verbo é também caracterizado como um verbo transitivo. Então, se ele é transitivo é porque ele precisa de complemento e o verbo necessita é um verbo transitivo. Agora, a diferença da pergunta feita para o verbo, conseguimos o complemento verbal. Agora eu não pergunto mais o que, eu pergunto de que. Por quê? Porque quem necessita de alguma coisa. Então, ela necessita. Necessita de quê? De sapatos novos. De é preposição. Como de é preposição, então eu já sei que aqui ele é um verbo transitivo indireto. Nesse caso, a construção da pergunta e do complemento possui a presença da preposição de, caracterizando um movimento indireto entre o verbo e o seu complemento, ou seja, uma transitividade indireta. Assim, o verbo necessitar é um verbo transitivo indireto. João gosta de Ana. Quem gosta, gosta de alguém. Então, esse de torna ele um objeto transitivo direto. Eu acredito na bondade humana. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Esse na é a fusão da preposição em mais o artigo a. Então fica na. Eu acredito na bondade humana. E o verbo transitivo direto e indireto. Existem alguns verbos que possuem bitransitividade, ou seja, eles vão precisar de dois complementos. Um vai ser transitivo direto e o outro vai ser transitivo indireto, ou seja, um sem preposição e um com preposição. A relação de dependência com seus complementos ocorre de forma direta e indireta ao mesmo tempo. Minha mãe deu um brinquedo ao meu irmão. Então vamos lá, perceba que o verbo deu necessita de duas perguntas para que tenhamos o seu complemento. Minha mãe deu. Quem dá alguma coisa. O que a minha mãe deu? Um brinquedo. Primeiro complemento. A quem? Ao meu irmão. Então, minha mãe deu. Esse é o meu verbo. O verbo dar, ele precisa de complemento. Então, o que? Um brinquedo. Um brinquedo não tem preposição. Agora, a quem ela deu? Ao meu irmão. Ao é preposição. É a fusão da preposição a mais o artigo o. Então, ela vira a preposição ao. Tranquilão? Essa primeira pergunta, sem a presença de preposição, caracteriza a transitividade direta. E a segunda pergunta, com a presença da preposição a, caracteriza a transitividade indireta. Então, Pedro agradeceu. Quem agradece, agradece a alguém alguma coisa. Então, Pedro agradeceu o adiantamento, foi o que ele agradeceu, ao diretor. A quem ele agradeceu? E ao é preposição. Beleza, pessoal? E o verbo intransitivo, finalmente vamos analisar a atitude de verbos que contêm o sentido completo.
Ou seja, não possuem a necessidade de complementos verbais, pessoal. Meu pai voltou. Ponto. Eu me casei. Ponto. A criança caiu. Ponto. Note que esses verbos possuem sentido completo e não necessitam de nenhum trânsito para nenhum termo. Ou seja, eles são verbos intransitivos. Ou seja, eles não vão precisar de complemento. Então, a transitividade verbal, quando eu digo que um verbo é transitivo, é porque ele precisa de um complemento. O meu verbo ele pode ser transitivo direto quando ele não precisa, quando não tem preposição no meu complemento. Indireto, quando tem preposição no meu complemento. Direto e indireto. Então, o meu verbo pode ser transitivo direto e indireto. Ou seja, ele vai precisar de dois complementos. Um sem preposição e um com preposição. Ou o meu verbo pode ser intransitivo, que é quando ele não precisa de um complemento, porque ele já tem a ideia dele contida na sua estrutura. Meu pai voltou. Ponto. A minha frase acabou aqui. Eu não preciso complementar. Eu me casei, a mesma coisa, e a criança caiu, a mesma coisa. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima!